Boa noite, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia e a todos os nossos amados irmãos da Congregação Esperança também. A todos os que nos visitam nessa noite, nós damos as boas-vindas e nós nos alegramos muito com a sua participação aqui conosco. O Senhor nos dá mais uma oportunidade nessa noite de nos unirmos, apesar da distância, para adorarmos o nome do Senhor, para exaltarmos esse Deus que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado até aqui. E nós vamos iniciar esse culto ao Senhor com 2 cânticos. O primeiro, Eterno Deus, aonde nós vamos declarar que as nossas forças são renovadas pelo Senhor, quando nós esperamos nele. Então, você que tem esperado no Senhor, confie, porque a nossa esperança no Senhor não é em vão. E nós vamos também, em seguida, cantar Envia Avivamento, e vamos clamar para que esse avivamento, que a presença do Espírito Santo de Deus venha a começar de mim, a começar de você, da nossa casa, dos nossos familiares, e que possa alcançar muitas vidas. Amém? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Deus, e nunca irá ter.
Lembramos de tuas promessas, que se orarmos e nos humilharmos, O Senhor virá, sará a nossa terra. sará nossa Sará nossa terra. Lembramos de tuas promessas, que se voltarmos e tua face buscarmos, o Senhor virá, sará nossa Sará nossa terra. Diga bem forte. Envia avivamento, começa em mim, pois hoje nos lábios sou sim. envia avivamento. Envia avivamento, começa em mim, pois sobe por os lábios seus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei, sim, aviva, começa em mim, Sim, Deus, aviva. sim, aviva, começa em Neste momento de intercessão, eu gostaria de pedir à igreja abrir as suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 9. Neemias, capítulo 9, dos versículos 29 ao 38. Vamos ler? Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá obstinadamente. Deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturastes por muitos anos e testemunhastes contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que o entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente.
Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei e nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste os nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Queridos irmãos, é uma atitude. Pai, eis-me aqui, transforma-me. Vamos descer à casa do oleiro. Vamos neste momento, em oração, nos prostrar aos pés do nosso Deus. Somos barro e Deus o nosso oleiro. No livro de Neemias, nós temos aprendido como sermos dependentes de Deus. Estamos descobrindo ou redescobrindo que em meio aos problemas ou às dificuldades, reencontramos com Deus e a sua palavra. Se permita ser quebrado, se permita ser moldado de novo pelo nosso Deus. Desça o rosto até tocar o chão, até a alma se derramar, o quebrantamento de Deus em nossa vida, porque não somos nada, em tua presença, Senhor, nós somos tudo. Irmãos, vamos orar. Pai querido, humildemente, Senhor, nos colocamos na tua presença. Deus, perdoe os nossos pecados. Somos tão imperfeitos, Senhor, mas nos transforma. Nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para sermos usados por ti, de acordo com o teu propósito em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ser moldados por ti. Queremos, Senhor, que o Senhor quebre, Senhor, o nosso orgulho, quebre, Senhor, tudo que precisa ser moldado, transformado para a edificação, Senhor, para a sua honra e a sua glória. Pai querido, nós queremos lembrar, Senhor, tantas pessoas, Senhor, têm sofrido, Senhor, neste tempo, tantas mortes, Senhor, famílias enlutadas. Queremos apresentar no teu altar, Jesus. Oh, Pai querido, console, transforma vidas, Senhor, que possamos nos achegar cada dia mais na tua presença, Senhor, transformando, Senhor, em teu nome. Ó Deus querido, usa as nossas vidas, usa-nos, Senhor, para que possamos servir e fazer de acordo com o que o Senhor já tem, Senhor, predestinado para nós. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramados em nossas vidas, em nosso meio. Louvamos e adoramos o teu santo nome. Amém. Transforma-me.
Eu saúdo a todos os queridos irmãos, amigos que estão acompanhando esse culto do dia 13 de setembro. E nós estamos felizes por estarmos mais uma vez para celebrarmos o nome de Cristo Jesus. E nós já tivemos aqui muito louvor, momento de intercessão, e como é bom a gente ter aquela certeza da presença do Espírito Santo, usando a sua palavra, que é suprema, uma palavra que é vital, importante, singular para as nossas vidas. E nós estamos aqui abertos para ouvirmos o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. E a palavra de Deus é viva e com certeza vai criar coisas novas em seu coração, em sua vida. E eu creio nisso. Então vamos fazer a leitura de Neemias capítulo 8, que é o texto básico do nosso sermão dessa noite. Vamos ler? Neemias capítulo 8, a partir do 1º versículo. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé.
Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicação de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saia ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e trouxe muita alegria, grande alegria. Dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Queridos, esse texto é um texto que nós lemos semana passada e trouxemos a primeira parte do sermão que teve como título Reavivamento, promovido pela Palavra de Deus. Nós estudamos domingo passado, dia 6, e nós refletimos sobre a parte narrativa do texto, nós refletimos sobre o contexto histórico do texto, nós refletimos também sobre a questão dessa restauração, né? Restauração que temos trabalhado durante essa série de sermões, onde nós afirmamos que falamos dos caminhos da restauração no livro de Neemias, tá?
caminhos da restauração. E falamos sobre a questão das estratégias para termos essa restauração, falamos sobre o ânimo para termos esta restauração, falamos também sobre os percalços, sobre as dificuldades que precisamos enfrentar para termos esta restauração. Falamos também sobre a questão de um Deus que empodera o seu povo para que o seu povo possa chegar nesta restauração. E hoje nós vamos ver a parte 2 desse tema, reavivamento promovido pela palavra de Deus, parte 2. E nós lemos o texto novamente de Neemias 8, porque vamos trabalhar com outras particularidades desse texto. E nós vimos que para termos restauração, para entrarmos no caminho da restauração, nós vimos semana passada que nós temos que ser reavivados pelo Senhor. Nós devemos sair daquela frieza espiritual, nós devemos sair daquela vida pragmática no sentido espiritual. Nós devemos sair daquela religiosidade, daquela vida de mesmice, de entra ano e sai ano da religiosidade. Então, nós precisamos passar pelo caminho do reavivamento. E Deus, através do seu Espírito, usando a sua palavra, Ele pode promover isso na nossa vida, queridos. E é isso que nós vimos aqui em Neemias capítulo 8. Neemias fazendo e promovendo a restauração aqui física, onde os muros e as portas foram restaurados, onde vimos também a restauração social, a ordem política, social e religiosa foi estabelecida. E agora a gente vê em Neemias 8 a restauração espiritual, onde nós falamos no primeiro sermão de domingo passado que esse reavivamento promovido pela palavra de Deus passa pelo anelo que devemos ter pela palavra do Senhor. Anelo significa aquele desejo intenso, onde nós nos ajuntamos, onde nós procuramos, onde nós ansiamos e anelamos cada vez mais pela palavra do Senhor. E nós vimos isso no domingo passado. E se você quiser reforçar esse estudo, tá? Você pode entrar no YouTube da igreja que tem esse sermão, reavivamento, promovido pela palavra de Deus, parte 1. Você entra lá e você vai ver toda essa parte narrativa, histórica, e do contexto e todo esse primeiro ponto do sermão, onde nós vimos que esse reavivamento promovido pela palavra de Deus tem que passar por esse anelo, por esse desejo que temos que ter aqui dentro de nós, esse desejo que é promovido pelo Espírito Santo, onde nós queremos estar cada vez mais ouvindo a palavra, onde nós queremos estar cada vez mais entendendo a palavra e praticando essa palavra e vivendo com essa palavra. E nós vimos isso semana passada. E hoje eu gostaria de destacar alguns pontos importantes também na sequência desse sermão. E antes eu gostaria de orar com você nesse momento, para que Deus continue a falar aos nossos corações. Queremos que nesse momento, tudo aquilo que for do homem, das nossas intenções, dos nossos desejos, possa cair por terra, e que o Espírito Santo esteja no seu lar, na sua vida, e esteja aqui comunicando aquilo que Deus quer falar ao seu coração, para que você possa ter essa base tão importante da palavra para vivenciar esse reavivamento, esse despertamento, essa vida nova com Deus, visando sempre uma restauração de vida, uma mudança de vida, uma transformação de vida. Então vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pelos louvores que pudemos entoar a Ti, nós te louvamos, Senhor, pelas orações já feitas aqui nesse culto, pelos textos bíblicos já lidos, nós te louvamos, Senhor, porque temos certeza de que Teu Espírito Santo está aqui, e Ele está
atuando através da tua palavra para ventilar os teus ensinamentos, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer transformação e, acima de tudo, para trazer esse reavivamento para nós, Senhor, porque estamos cansados de sermos os mesmos, queremos mudança, queremos transformação, queremos, Senhor, ter uma vida de restauração, e nós sabemos que esse reavivamento é promovido de uma forma suprema, de uma forma exclusiva, pela tua palavra. E estamos aqui diante da tua palavra. Por isso, Senhor, fale comigo, fale conosco, e que saiamos daqui hoje cheios do teu Espírito Santo e possessos e cheios da tua palavra, pois não queremos somente possuir a tua palavra, mas queremos ser possuídos pela tua palavra. Faça isso comigo, Senhor, faça isso conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, como nós vimos semana passada e já falamos, né? E você já estudou também no estudo em família, que nós passamos para o grupo da igreja, essa primeira parte do sermão. Hoje nós vamos ver, né, alguns pontos que nós não falamos na semana passada. E nós falamos o primeiro ponto que quando você tem esse reavivamento promovido pelo Espírito Santo, você tem um anelo pela palavra de Deus. Você não lê a palavra de Deus por causa de que outros mandem, ou você trata a palavra de Deus como um amuleto, né, como algo figurativo na sua vida, ou decorativo na sua casa, né, ou para colocar na tua estante só e ficar lá guardada. Mas você lê a tua palavra, você tem desejo de ler a palavra de Deus, tem desejo de possuir essa palavra e de ser possuído por essa palavra. E além de tudo isso, queridos, nós sabemos também que esse texto nos mostra uma coisa interessante, que além de nós termos esse desejo intenso pela palavra, nós devemos nos comprometer com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus quer nos direcionar, e ela quer acentuar na sua vida hoje esse compromisso. E nós vemos aqui que Neemias teve esse compromisso, que Esdras teve esse compromisso, e que ambos servos de Deus se colocaram para investir no crescimento do povo de Deus, para que esse povo tivesse esse interesse também de falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser útil no teu trabalho, e eu quero que a tua palavra solidifique a minha vida, eu quero que a tua palavra encha a minha vida de conteúdo. Eu não quero ser um cristão, um crente, porém cracker, ou aquela bolacha creme cracker, né, que só faz barulho, né, mas não tem nada, não tem conteúdo. E a gente vê muitos crentes simplistas, crentes que não têm palavra, crentes que se refugiam em jargões: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, né, usa até o nome de Deus, né? Mas Deus não quer crentes de jargões, de coisas decoradas. Deus quer crentes que leem a palavra, que vivam a palavra e que possa ser um instrumento da palavra, para que você e eu possamos, juntos com o Espírito Santo, esclarecer esse mundo que está num caos, que está em grande apatia espiritual, que está numa UTI espiritual e que está no estado febril e pedindo ajuda. E a gente tem que ser cristão da palavra, cristão da Bíblia, para a gente falar para essas pessoas, para que essas pessoas possam migrar do império das trevas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? E antes precisamos estar comprometidos. E aqui a gente vê dois servos comprometidos, né, com as Escrituras, com a palavra de Deus. E como nós falamos no primeiro sermão desse tema, naquele tempo eles tinham o Pentateuco, eles liam os livros da lei, eles liam os 5 livros da Bíblia, e eles liam, eles mergulhavam naquele interesse. E a palavra de Deus fazia tempo que não era lida, e eles estavam ansiosos para ler a palavra de Deus, porque o povo estava no cativeiro. E quando eles voltam para a terra, para Jerusalém, e o que eles fazem ali, queridos, né? Eles reconstroem os muros,
eles organizam a parte política, mas faltava a restauração espiritual. Então aqui nesse texto a gente vê Esdras sendo chamado. E é interessante que Esdras era um homem comprometido com a palavra de Deus. Diz em Esdras capítulo 7, versículo 10 assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então a gente vê que Esdras era um homem comprometido com Deus, que tinha o seu coração disposto para buscar a lei do Senhor. Eles aqui, a gente vê que o povo de Israel, que diz no capítulo 8 que nós lemos, que desde a alva até o meio-dia, homens e mulheres estavam ali ouvindo a palavra, entendendo a palavra, compreendendo a palavra, e isso é fantástico. Eles não estavam buscando alguém para lhe contar bonitas histórias ou bonitas experiências, mas eles procuram um fiel expositor da palavra de Deus. Eles não estavam indo atrás de experiências, mas eles estavam indo atrás da palavra de Deus. Isso é fantástico. E a maior necessidade da igreja é de homens que conheçam e vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. A pregação é a maior necessidade da igreja e do mundo. A pregação é a tarefa mais importante que existe no mundo. Porque a pregação, minha e sua, sendo usada pelo Espírito Santo, não há resistência. Pessoas se defrontam, pessoas são transformadas. E queridos, Deus quer te usar, Deus quer me usar. Então não vamos tratar tudo isso de uma forma relaxada. E a gente vê aqui, querido, que precisamos nos tornar o povo do livro, o povo da palavra. E não há reavivamento sem restauração da autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser autoridade na sua vida, e você tem que restaurar isso na sua vida. E como você trata a palavra de Deus? Como você lê a palavra de Deus? Né? Então isso é relevante. Nós estamos vivendo num século, numa geração onde as pessoas valorizam mais as experiências do que a palavra de Deus. E queridos, tudo aquilo que as pessoas disserem, pregarem, e se não passar pelo crivo da palavra de Deus, eu não posso aceitar. Ah, mas ele teve uma experiência, ele viu anjos, ele viu isso, ele viu aquilo. E a gente às vezes aceita e engole certas experiências que não se coadunam com a palavra de Deus, que não passa pelo crivo da palavra de Deus. Mas só porque aquela pessoa é um pastor ou é um líder religioso e teve uma experiência, né, onde ele flutuou, onde ele teve certas unções, né, e a gente vê que se não passar pela palavra de Deus, não tem significado. Até há pouco tempo uma pessoa me procurou, falou que tinha a unção da lagartixa, e quando o pastor orava, ele ficava grudado na parede. Olha que bestialidade. O que leva a isso? Procurando a unção da lagartixa, né? Você vê como que as coisas são, né? Por isso, queridos, eu convido a você a estar cada vez mais se comprometendo com a palavra de Deus. Leia a palavra, para que você não venha engolir ensinamentos, experiências que não levam a nada. Nós estamos vivendo num contexto onde as experiências falam muito, mas nós devemos ressaltar cada vez mais que nós só acreditamos na palavra. E se não tiver passando pelo crivo da palavra, eu não aceito. Eu não aceito. E isso é relevante para a gente nesses momentos. A gente vê que o povo de Israel aqui, eles tinham anseio pela palavra. Eles se reúnem como um só homem, com os ouvidos atentos, reverentes, chorando, alegrando-se e prontos a obedecer, porque eles estavam ouvindo a palavra. E a palavra estava se pregando. Estava sendo pregada, aliás. Isso é maravilhoso.
E quando você e eu pregamos a palavra, quando você e eu ouvimos a palavra, valorizamos a palavra, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida, queridos. E Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel à minha palavra. Então, queridos, vamos ler a palavra, para que a gente possa ter uma vida restaurada, para que a gente possa usufruir desse reavivamento que Deus quer dar para a nossa igreja, para a sua família. E a gente vê que aqui o povo de Israel estava tão sedento da palavra que eles não queriam farelo, mas eles queriam trigo. Eles queriam pão do céu. Eles queriam a verdade de Deus e eles buscavam pão onde havia pão. E tem muitos lugares que fazem propostas enganosas, falam que tem palavra, falam que tem pão, mas não tem pão. E a gente vê, isso aconteceu com Jeremias, lá no capítulo 23. Jeremias, capítulo 23, diz assim, queridos, olha só, Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 26, diz assim: até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só engano do próprio coração, os quais cuidem em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Então nós vivemos naquele contexto de Jeremias, as pessoas estavam atrás de visões. E Deus fala para o povo: procure a minha palavra. E Ele fala assim para a gente, que tem a palha com o trigo. Ele compara as revelações, os sonhos lá do passado como palha. Palha não alimenta. E Ele fala: que tem a palha com o trigo. Não é minha palavra, fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a palha. Aqui a palavra de Deus é comparada como martelo, como fogo, que transforma, que tira as impurezas da nossa vida e que faz com que a gente possa cada vez mais ser diferentes, queridos. E é interessante que Noemi e sua família saíram de Belém e foram para Moabe porque não havia pão na casa de pão. Porque a palavra Belém significa casa do pão. E lá não tinha alimentação. E Noemi saiu de Belém e foi para a terra de Moabe, porque não tinha pão na casa do pão. Belém, casa do pão, não tinha pão na casa do pão. E às vezes, queridos, há aquela propaganda enganosa através da nossa vida, através de igrejas que prometem pão, mas só há fornos frios e prateleiras vazias e algum só farelo de pão. Mas hoje é o dia de você olhar para a tua casa e falar: está faltando paz, está faltando prazer, está faltando esperança, está faltando sentido de vida, e eu preciso de uma restauração. E essa restauração só será promovida, assistida pela palavra de Deus. Você quer vitalidade, você quer enfrentar todas as dificuldades, as intempéries da vida, as complicações da vida, as doenças da vida e, acima de tudo, quantas depressões, quantas angústias. E o que fortalece a nossa vida é a palavra de Deus. Que você hoje possa estar com seus ouvidos atentos, como o povo estava lá no passado, ouvidos atentos. E o povo permaneceu desde a alva até o meio-dia, sem sair do lugar, com ouvidos atentos. Não havia dispersão, não havia distração, não havia enfado. Eles estavam atentos, não ao pregador, mas ao livro da lei.
Isso não havia esnobismo, nem tietagem, mas fome da palavra de Deus. E a gente vê que as mentes das pessoas foram despertadas para isso, né? E a explicação era lógica, para que todos entendessem. É interessante que Esdras ali, pregando a palavra, e havia também grupos de pessoas à direita e à esquerda para trazer esclarecimento sobre a palavra, para que todos entendessem. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque o reavivamento não foi um apelo às emoções, mas um apelo ao entendimento. Eu preciso entender a palavra de Deus. E como é triste quando a gente vê cristão que nem sabe abrir a Bíblia em livros da Bíblia. Cristãos que não entendem a palavra, e já era para ser doutor em escola dominical, mestre em culto, porque quantos anos que participamos e somos rasos, e por isso estamos fracos. E somos rasos, e por isso não fazemos nada. E somos rasos, por isso que nós somos corajosos e ousados para servir a Deus, para buscar a restauração de Deus, para ser bênção na família, para ser bênção no trabalho, para ser bênção na vizinhança, para ser bênção no condomínio, para ser bênção, e é isso que Deus nos chamou para fazermos. Então, queridos, a gente vê isso, e nada de superstição, né? E não tinha nenhuma marca ali de paganismo ali entre os cristãos, porque eles estavam não idolatrando Esdras, mas estavam com fome da palavra e queriam ouvir a palavra. Tanto é que Esdras ficou num púlpito que eles fizeram acima das pessoas, e a palavra ficou acima para mostrar a palavra como autoridade máxima de nossas vidas, e também a palavra que é suprema em toda e qualquer necessidade. Você está com uma necessidade? Leia mais a Bíblia. Não seja preguiçoso. Leia mais a Bíblia. Pare de procurar outros meios. E não faça da Bíblia um horóscopo, onde você tira da caixinha da promessa um versículo, onde vai trazer prazer e conforto ao seu coração. Leia toda a Bíblia, para você conhecer o contexto histórico da Bíblia, para você crescer com a Bíblia. Não faça da Bíblia um amuleto, não faça da Bíblia um enfeite, onde você coloca no seu criado mudo, onde você coloca na sua estante, e não faça da Bíblia algo como algum pagão faz, onde coloca em cima de algum móvel para afugentar demônios. Mas a Bíblia, para afugentar demônios, para gerar crescimento na sua vida, para trazer paz à sua vida, para trazer reavivamento, tem que ser lida, tem que ser vivida, em nome de Jesus. E o Espírito Santo diz que vai fazer você lembrar daquilo que você leu. Tem muito crente preguiçoso que fala, não, eu não preciso ler muito a Bíblia, que na hora que eu for pregar, o Espírito Santo vai colocar as palavras na minha boca. Isso é idiotice, isso é cristão que não lê a Bíblia. Né? Cristão preguiçoso, porque a Bíblia, Jesus antes de partir, ele falou que o Espírito Santo, o outro Consolador, iria fazer os discípulos se lembrarem daquilo que Jesus ensinou, daquilo que eles aprenderam. E quando a gente lê a palavra, e Deus não chamou a gente para ser decorador da palavra, né? Não precisamos ficar decorando. A gente decora com o tempo, não tem essa preocupação, que é gostoso a gente ter uns versículos na cabeça, né? É bom isso a gente vai memorizando aos poucos. Mas Deus, Ele chamou você para ser leitor da palavra, para você ter experiência com essa palavra, não ler de uma forma mecânica. E isso a gente viu essa reverência no povo. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Essa era uma atitude de reverência e respeito à palavra de Deus. Esse púlpito elevado era para revelar a infalibilidade do pregador. Não era para revelar a infalibilidade do pregador, mas a supremacia da palavra. Eles fizeram esse púlpito elevado com a palavra, não era para destacar o pregador, mas para destacar a palavra. Isso a gente tem que entender. Então, queridos,
que você possa hoje se comprometer mais com a palavra de Deus. Que você possa tratar a palavra de Deus como algo importante e vital para a sua saúde espiritual. Você quer um reavivamento? A nossa igreja quer um reavivamento, então não vamos atrás de palha, vamos atrás de trigo, porque a palavra de Deus é fogo, é martelo, e esmiuça, e purifica, e traz sentido, e transforma, e é isso que eu quero para a minha vida, e é isso que você quer para a sua vida, em nome de Jesus. E a gente vê também nesse texto a excelência na pregação da palavra de Deus, né? A gente viu o desejo, né, o anelo que o povo tinha para ouvir a palavra. A gente viu aqui o compromisso, um povo comprometido com a palavra de Deus, e aqui a gente vê também a excelência que eles buscavam quanto à palavra de Deus, né? E a gente tem tratado como algo importante a leitura do texto, onde a gente vê eles lendo o texto da Bíblia e trataram com muita excelência isso, né? E o sermão só é sermão se ele se propõe a explicar o texto bíblico, né? Porque algumas pessoas pensam assim, eu já tenho sermão, só falta o texto bíblico para eu pregar. Não. Quantas vezes que eu já ouvi isso? Eu já tenho sermão, só falta o texto bíblico. Mas o sermão, o crescimento espiritual, aquilo que a gente quer aprender, vem direto da Bíblia, queridos. E a gente tem que tratar com excelência a leitura da Bíblia. A gente tem que tratar também com excelência o entendimento da palavra de Deus. A gente tem que buscar a interpretação. O cristianismo é a religião do entendimento. Ele não nos rouba o cérebro, o cristianismo. O sincretismo religioso anula a razão. Mas o cristianismo, ele quer que você pense também. John Stott escreveu um livro, O Crer é Também Pensar, né? Crer é também pensar, né? E o cristão, e Paulo fala, cantarei com a mente e cantarei com o espírito, orarei com a mente e também orarei com o espírito, né? Então eu tenho que estar entendendo aquilo que eu estou cantando, eu tenho que estar procurando entender aquilo que eu estou lendo a palavra, para que isso gere entendimento, crescimento. E o Espírito Santo é nosso aliado para isso, em nome de Jesus. Calvino dizia que a pregação é a explicação do texto. O púlpito é o trono onde Deus governa a sua igreja. O púlpito, a pregação, né, é o momento onde Deus governa a sua igreja. Olha só que coisa importante, né? Então, Lutero dizia que existe a palavra de Deus escrita, existe a palavra de Deus encarnada, e a palavra pregada. E isso é relevante para a gente viver, para a gente caminhar e para a gente ser cada vez mais vitais na obra do Senhor. E muitos hoje dizem, né? Deus, eu já tenho o sermão, como eu já falei, só falta o texto. Mas, queridos, Deus, ele não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, e sim com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, mas com a sua palavra. É a palavra de Deus que não volta vazia, e não a palavra do pregador. Isso é importante. E o sermão é a ponte entre os dois mundos, entre o texto e o ouvinte, né? Não pregamos diante da congregação, mas nós pregamos à congregação, onde começa a aplicação do sermão. Então, vamos nos comprometer e vamos prometer o que Deus não está prometendo. Toma cuidado, né? Tem gente que está prometendo o que Deus não está prometendo e está corrigindo quando Deus não está corrigindo, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados, e a palavra de Deus tem que estar bem afinada com a nossa boca, com a nossa mente, com o nosso espírito, e sempre desejoso, eu e você, de cumprirmos os preceitos do Senhor. Então, queridos, nós vimos que para termos esse reavivamento, nós temos que ter um desejo intenso pela palavra de Deus. Temos que ter um compromisso com a palavra de Deus. Temos que buscar a excelência no entendimento da palavra de Deus. Muitas vezes nós gastamos tanto tempo com outras coisas e não gastamos tempo com a palavra de Deus. Deixamos o pior momento do nosso dia para lermos a palavra de Deus, quando estamos cansados,
quando estamos exaustos, mas você já tentou separar o melhor momento para você ler a palavra de Deus? E é interessante quando você fala, eu vou ler a palavra de Deus. Muitas coisas acontecem para que a gente não leia. Há uma batalha espiritual, há uma orquestração do inferno para que você não leia a palavra de Deus. Porque ele sabe que um servo cheio da palavra, possuído pela palavra, um servo se torna empoderado, capacitado pelo Espírito Santo. E nós podemos fazer grandes coisas para Deus. Você crê nisso? Podemos trazer respostas para os nossos filhos. Podemos trazer respostas para essa nação. Podemos trazer resposta para a nossa igreja. Podemos trazer respostas em quaisquer lugares, em quaisquer situações. Porque estamos possuídos pela palavra do Senhor. E a gente vê também os efeitos da palavra de Deus nesse reavivamento. A gente vê aqui os efeitos. O primeiro, essa palavra atinge o intelecto, né? A gente vê aqui que as pessoas começam a conhecer mais a Deus. E nesse conhecimento de Deus, olha o que acontece, atinge a emoção. No versículo 9 até o versículo 12, diz que o pessoal começou a chorar diante da palavra de Deus. Começou a chorar. E a palavra de Deus produz esse quebrantamento, produz esse arrependimento, produz esse choro pelo pecado. E o verdadeiro conhecimento nos leva às lágrimas. Quanto mais perto de Deus você está, mais tem consciência de que é pecador e mais chora pelo pecado. O arrependimento pode nos fazer chorar, mas a fé em Deus produz alegria. Amém, queridos? Você crê nisso, né? E é isso que o povo está falando. Esse foi o dia consagrado ao Senhor Deus. Esse é o dia que Deus falou no nosso coração. Esse é o dia que Deus trouxe arrependimento, restauração. E quando a gente lê a palavra de Deus desarmado de todo o nosso jeito de pensar, de toda a nossa prepotência, o nosso orgulho, e quando a gente não quer que a feiura da nossa vida apareça, quando a gente se fecha, se embota, nada acontece. Mas quando a gente lê a palavra e fala, Senhor, eu estou aqui, desarmado de todo o meu eu. Estou aqui, Senhor. Estou cansado dessa vida que eu tenho levado. Desses anos vivenciando uma vida de promiscuidade. Desses anos vivendo uma vida de mentira. Desses anos vivendo uma vida de engano. Mas quando a gente se coloca para os efeitos da palavra no reavivamento, essa palavra faz a gente se quebrantar. Faz com que a gente note a nossa feiura. E é isso mesmo. Quando você se aproxima mais de Deus, você vê um Deus santo, perfeito, e você vê a tua feiura. E você chora, você lamenta, porque você foi tocado pela palavra, pelo Espírito Santo, instrumentalizado, palavra instrumentalizada pelo Espírito Santo. E você é quebrantado, e você é mudado, e você é transformado. Então você lamenta, você chora pelo tempo que você esteve aparentemente próximo de Deus, mas tão distante de Deus. É como aquele filho pródigo, o filho da parábola do filho pródigo, segundo o filho mais velho, que ficou em casa, enquanto o outro filho foi e pediu a herança de uma forma antecipada e gastou toda essa herança. E esse filho, ele se lembrou do que tinha com seu pai e voltou. Mas o filho que ficou, ele quando vê que o pai faz festa pela volta do filho, ele fica lamentando, ele fica questionando, ele fica reprovando a atitude do pai. Ele questiona o pai. E é interessante que esse filho esteve todo o tempo perto do pai, mas não usufruía da comunhão do pai. E às vezes nós estamos tanto tempo na igreja, tanto tempo lendo a Bíblia, tanto tempo orando, mas se houver algum pecado em confesso em nossa vida, há esse distanciamento de que a gente não consegue praticar, não consegue externar os ensinamentos da palavra do Senhor. E nós precisamos pedir, crendo na autoridade da palavra, para que esse vaso que está entupido, esse poço que está cheio de entulho, que a palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo,
possa desentupir a sua vida, para que você possa cair no lamento, como aqui a gente vê que o povo chorou e lamentou. Mas Deus não queria que esse povo ficasse só no lamento, porque não, ele fala assim, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ele fala, é tão errado chorar quando Deus nos perdoou, quanto é errado se regozijar quando o pecado nos derrotou. Essa frase foi de Spurgeon, que falou assim, é tão errado chorar quando Deus nos perdoou, e é errado se regozijar quando o pecado nos derrotou, né? Então, por isso que Esdras fala para o povo que o peso do pecado era tão grande que o povo começou a chorar diante da leitura da lei. Mas Esdras e Neemias entendiam que o perdão de Deus já tinha sido derramado sobre o povo. O que eles não deviam é viver do passado. Agora já houve perdão, agora é momento de alegria. Os pecados passados não devem nos impedir de servir ao Senhor. Os pecados do passado não devem nos impedir de servir ao Senhor. E como ele fala, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E ele fala aqui que a origem da nossa alegria é do Senhor, é o Senhor. Porque ele fala a alegria do Senhor. Essa não é uma alegria circunstancial, não é uma alegria momentânea, sentimental. É a alegria de Deus, indizível e cheia de glória. É uma alegria com conteúdo bendito. Deus não é apenas a origem, mas o conteúdo dessa alegria. Ele é a nossa alegria. E o povo regozija-se não apenas por causa de Deus, mas em Deus. Sua graça, seu amor, seus dons. E é na presença de Deus que há a plenitude de alegria. E também tem um efeito glorioso. A alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais nós recebemos essa alegria, quanto mais deixamos o Senhor feliz com a nossa vida, mais estamos e estaremos fortes no Senhor. Então, queridos, esse é o momento da gente poder servir a Deus com obediência de Deus. E o povo aqui obedeceu à voz de Deus quando Neemias e Esdras falaram, parem de chorar. Os pecados agora são do passado. Vocês já lamentaram, já choraram. Amém, isso foi importante. Mas agora é tempo de regozijar-se. É tempo de alegria. É tempo de festa. E não vamos ficar com os pecados passados, sendo refém dos pecados do passado. Porque os pecados passados não devem nos impedir de servir ao Senhor hoje, com alegria. Os pecados devem ser confessados e abandonados. Tem gente que protela muito essa confissão e por isso se torna cristão anêmico, cristão depressivo, cristão fechado, cristão que não faz nada para Deus, cristão que só fica angustiado, cristão que não consegue viver uma vida com sentido, com propósito, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? Você crê nessa verdade? E a gente vê que diante desse feito de Deus aqui, houve solidariedade do povo, solidariedade ao próximo, porque diz o versículo 12 que o povo se alegrou e começou a ajudar aqueles que não trouxeram alimentos. Olha só o versículo 12 do capítulo 8. Diz assim, então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então o povo se foi a comer, beber e enviar porções às pessoas que não tinham. Olha só que maravilha, queridos. Eles não foram forçados para isso, mas eles fizeram isso com a ajuda do Senhor, com a autoridade do Senhor. E isso é relevante para as nossas vidas. Então, para terminar, diante desse anelo, diante desse compromisso, diante dessa excelência, diante desses efeitos que atingiu o sentimento do povo, que atinge os nossos sentimentos também, de lamento, de choro, mas depois de alegria, de regozijo, de ajuda ao próximo, também, queridos, a gente vê que esse reavivamento passa, em último lugar, pela
observância da palavra de Deus. E é interessante que aqui Neemias e Esdras chamam todo o povo, chamam os líderes primeiro e falam assim: olha, já faz 1000 anos que nós não dormimos e não festejamos a festa dos tabernáculos. Faz 1000 anos, desde José de Num, né, nós não celebramos mais essa festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos consistia no quê? Onde o povo se lembrava do tempo em que o povo no deserto dormia em cabanas. E também era o momento que eles agradeciam o alimento que Deus tinha provido durante o ano. Era uma festa onde no final do ano eles celebravam e agradeciam a Deus pelas colheitas. Olha que coisa maravilhosa. E 1000 anos que eles não faziam isso. Já pensou? E agora eles vão obedecer e vão cumprir e vão fazer, porque Deus fez com que eles se lembrassem. E um grande reavivamento está acontecendo como resultado da observação, da observância e obediência à palavra de Deus. E essa mudança é iniciada pelos líderes do povo. E depois todo o povo abraça essa realidade. Todo o povo vivencia essa realidade. Queridos, hoje é o dia também de você, de nós, de eu, estarmos buscando mais a Deus. E eu quero viver nesse caminho da restauração. E esse caminho, esse último tópico, fala de reavivamento. Eu quero reavivamento para a minha vida. Eu quero reavivamento para a minha família. Eu quero reavivamento para a nossa igreja. Para que a gente não viva de uma forma totalmente distante de Deus, desprovida do poder de Deus. E também de estarmos tão distantes dos propósitos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida da nossa igreja. Esse reavivamento, esse despertamento, essa vida nova, esse ânimo para servir a Deus, essa vontade intensa de colocarmos a nossa vida à disposição dEle, onde acreditamos que Deus nos dará força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, queridos, é o momento de você, de mim e de nós fazermos uma introspectiva e vermos algum pecado inconfesso, algum impedimento para você não ter esse reavivamento. Então, hoje é o dia de você olhar. Eu não sei quantos anos que você luta para ter esse reavivamento. Não sei quantos meses. Não sei. Mas Deus quer hoje, através da palavra dEle, que é suprema, através da palavra dEle, que tem toda autoridade, através da palavra dEle, que é inerrante, que não erra. E aquilo que está aqui, a gente tem que trazer para a nossa vida. Mas você pode estar falando, mas pastor, a gente tem que festejar e fazer a festa dos tabernáculos também? Será que nós devemos fazer essa festa do 7º mês? Não. Porque em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo Jesus. Amém? Então nós não precisamos mais fazer cabanas como eles faziam, no terraço, no pátio do templo, ou em outros lugares eles faziam, para relembrarem o que Deus fez com eles de promessa, de ajuda lá no deserto. Para eles também serem agradecidos do que Deus proveu para eles na questão de colheita. E hoje nós estamos aqui. Será que hoje Deus está latejando na sua mente aquele pecado, aquele erro que você tem que lamentar? É o dia de lamento. Mas se você confessar, se acertar com Deus, é o dia de alegria. E esse passado vai ser passado, porque o presente será um presente mesmo, no sentido de que você terá alegria, e você terá prazer
Você terá contentamento, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque você vai observar mais a palavra de Deus, vai obedecer mais a palavra de Deus. Sempre reconhecendo que nós não vivemos de sombras, mas nós vivemos de realidade. Porque a palavra de Deus diz: ninguém pois vos julgue por festas, por sábados, ou seja, das leis cerimoniais do Velho Testamento, do Antigo Testamento, daquelas festas que eles faziam, porque tudo isso tipificavam a vinda do Messias. Então ele fala que ninguém julgue vocês por não estarem cumprindo isso, porque tudo isso era sombra daquele que haveria de vir, que é Jesus. E eu estou com Jesus. E eu sei que Jesus tem trabalhado na minha vida. E Ele me salvou. E não salvou para que eu vivesse distante dEle, ou em pecado. Ele me salvou para que eu pudesse ter uma vida de prazer, de alegria no Senhor. Porque Ele é o conteúdo da minha vida. Ele é a fonte da minha vida. E Ele fala para mim de uma forma maravilhosa dos meus erros também. Mas Ele mostra os erros, mas Ele mostra o remédio, que é o perdão dEle, que é o meu arrependimento, que é a minha transformação. Isso é maravilhoso, porque Deus quer que você hoje seja a melhor versão de vida que você já teve. Jesus está de braços abertos para restaurar seu casamento, para restaurar a sua vida, para restaurar a sua família, para restaurar a nossa igreja. Mas tem que ter hoje um grande reavivamento, promovido pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por essa noite tão boa, por esse momento de estudo da palavra, por esse momento onde a tua palavra nos alcançou novamente. E nós não queremos brincar com a tua palavra, nós queremos lamentar pela nossa vida, de anos, de dias, de meses distantes de ti. E nós não queremos ter experiências, não queremos ter bonitas experiências, mas nós queremos ter a tua palavra viva em nossos corações. Uma palavra que é fogo, que é martelo, para desconstruir de nós tudo aquilo que não presta, para tirar de nós tudo aquilo que está incomodando, nos incomodando e entristecendo a Ti. E também está sendo empecilho de nós irmos às águas do Teu Espírito Santo. Ó, meu Deus, nos desentope, tire tudo. E nós estamos aqui chorando e lamentando, mas queremos sair daqui alegres, porque mais uma vez o Senhor nos perdoou, mais uma vez o Senhor nos transformou, e mais uma vez o Senhor nos impulsiona para vivermos o avivamento, o reavivamento que Tu tens para cada um de nós. Faça isso, Senhor, em mim, faça isso, Senhor, em nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de nosso bendito e poderoso Deus Pai, que a unção, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam em nós, estejam sobre nós, servos de Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém. Queridos, terminamos a mensagem e agora vamos ter mais uma música que nós cantamos o mês todo, que reflete bem o tema da nossa série, Caminhos da Transformação, Caminhos da Restauração. Restaura, meu Deus, que essa música toque mais uma vez em seu coração. Amém.